Agente Digital, a Abrad é para você. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais defende os interesses de profissionais e agentes desenvolvedores desse setor. Os membros da Abrad são empresários e profissionais que compartilham seus desafios e juntos encontram soluções, trabalhando para auxiliar os associados na gestão dos seus negócios, projetos e até mesmo na participação em concorrências. Como associado, você também fará parte de um ambiente democrático, participando de reuniões que definem as boas práticas que impactam o mercado e a sociedade. E ainda tem direito a preços diferenciados e vantagens em diversos eventos, produtos e serviços oferecidos por parceiros do setor digital. Para se tornar parte da Abrad, associe-se no site abrad.com.br. Entre para o time dos principais agentes do mercado digital brasileiro. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar da Abrad, a gente trazendo informação e conteúdo para o mercado para os associados. Hoje, a gente tem um tema bem interessante para debater. Plataformas de gestão versus profissionais de gestão. Né? Como uma boa plataforma ajuda na gestão de um projeto, na gestão eficiente de um projeto. Né? Então, a gente vai debater um pouco esse tema, e para debater esse tema, a gente convidou algumas pessoas que conhecem muito sobre o tema. Temos o Marcelo Souza, né, que ele é CEO da Smart Agency, e ele vai falar um pouquinho para a gente de informações de mercado e da plataforma que a gente está conversando. Temos a Aline Moassab, né, ela é gerente de marketing do Mercado Car, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela sobre esse processo. O Wagner Xavier, que é diretor de contas do OME, ele também vai contar um pouquinho da experiência dele utilizando a plataforma e como essa gestão ficou mais eficiente. Teremos o Marcelo Quaglio, né? Ele é CEO do Bureau de Ideias Associadas, ele também teve uma experiência interessante, vai contar para a gente. A gente fecha esse papo com o Ramon Oliveira, que ele é o fundador do Instituto Mestre GP, que busca apoiar e treinar os profissionais de gestão de projetos e as agências nesse tema. Né? Então, ele vai trazer uma visão um pouco mais do lado do profissional. Né? Porque a gente sempre discute, né? O que é mais importante? É um bom profissional, um bom perfil? Não, é uma boa plataforma? Ou é o equilíbrio entre os dois? Então, a gente quer debater um pouco esse tema. E no final do webinar, a gente tem um benefício bacana que a gente vai anunciar para os associados. E aí o Marcos vai contar para a gente um pouquinho, mas aí é para o final do webinar. Então, pessoal, obrigado pela presença. Bem-vindos. Vai ter uma sequência de papo aqui. Primeiro vai ser o Marcos, depois a Aline, depois o Wagner, depois o Marcelo e, por fim, o Ramon. Tá bom? Então, vamos começar. Marcos, te passa a palavra, te apresenta para a gente aqui e conta um pouquinho o que você tem para a gente sobre essa plataforma. Legal, Daltro, bom dia. Obrigado a todos os participantes por encaixarem na agenda a participação aqui. Agradeço a Abrad enormemente pela oportunidade. E, sem perder tempo, eu vou direto aqui na nossa apresentação. Só me confirma por voz aí se vocês estão vendo tudo certinho. Sim, estamos vendo. Sim, tá ótimo. Então, assim, só para introduzir aqui, quando o Daltro falou em plataformas versus profissionais, eu até pensei que assim, como plataforma e os profissionais podem multiplicar suas capacidades, né? Eu vejo esse X aí como um multiplicador. Mas, enfim, vamos lá vou falar de um monte de coisa aqui. Se for o caso, a gente abre mais alguns detalhes. Então, como é que o meu papo sempre vai ser muito focado em agências de comunicação, publicidade e marketing. Então, 20 anos atrás, a gente tinha um formato bem beabazinho, que a gente sabe, que a gente conhece, né? Alguns poucos veículos, os tradicionais. Você tinha o trabalho de propaganda, evento, promoção, design gráfico, web design.
algumas agências de incentivo a vendas e um negócio estranho que chamava mala direta, né? E isso tudo começou a mudar exatamente a partir de 2004, com o surgimento das redes sociais e com a integração dessas redes sociais com, basicamente, o smartphone, né? Que ampliou e acelerou muito a possibilidade de divulgação de conteúdo, não só de promover marcas, mas de promover notícias, informação também. Então, aí tem dois exemplos de acontecimentos que tiveram na história. No Brasil, a gente teve em 2013 a questão das passeatas da passagem de ônibus, do aumento da passagem de ônibus, que começou esse movimento também, né? Começou, e aí o mundo da comunicação começou a perceber que existia um negócio que chamava viralização, né, de conteúdo. Então, o que era a viralização? Era exatamente você dar uma chance, você conseguia promover de uma forma muito grande marcas, conteúdos, ou produtos, serviços, de uma forma que você não precisasse pagar aqueles grandes veículos, né? Então, aquele formatinho de compra de mídia, ele começou a ganhar um concorrente, né? Todo mundo se lembra daquelas flash mobs que começaram a surgir, né? Tiveram uma série de movimentos. O próprio coreano, aí, o Psy, né? Lançou o Gangnam Style, que foi talvez um dos primeiros conteúdos aí que atingiram o primeiro bi de views, no YouTube, foi uma coisa bastante impactante na época, né? Mas era uma coisa ainda diferenciada, né? Mas o mundo da tecnologia começou a entrar cada vez mais nas estratégias de comunicação de grandes empresas. A publicidade, que nunca tinha trabalhado com um formato, vamos dizer assim, de projeto, né? Sempre trabalhou com campanhas e compra de mídia e comissão de mídia, não entendia muito bem e nem tinha o dia a dia desse negócio, né? Então, para eles, aquilo era uma coisa, vamos dizer assim, que eles não entendiam muito bem, nunca interessou para eles entrarem de cabeça. Mas, para os clientes, né, que começaram a ver essa viralização, esses conteúdos veiculando de pessoa para pessoa, isso foi interessante. Então, o que as agências começaram a fazer? Elas começaram a trazer um pouco da verba das agências. O que os clientes começaram a fazer? Eles começaram a tirar um pouco dessa verba da publicidade pura e simples e começaram a colocar nesses outros profissionais, até então, né, que tinham conhecimento técnico para fazer esse tipo de conteúdo viralizar dessa forma. Então, e aí você começa a ter uma mistura de evento que era filmado e depois era publicado no YouTube, que começou as flash mobs, aquelas danças nas centrais de trem em Nova York, enfim, tiveram uma série de eventos assim, né? Começou a vir também, a própria live marketing começou a incorporar recursos de 3D mapping, né? Como o que mostra aí nessa ilustração, o Analytics, que é a veiculação de campanhas online trouxe, né, aquele acompanhamento que você tinha da resposta do dia a dia, minuto a minuto, do que estava acontecendo com a campanha, também mudou isso, começou a mudar o planejamento de comunicação de uma forma grande, incorporação depois de realidade aumentada, depois o streaming melhorou muito, então tudo que era evento agora também passava na televisão, não nos canais tradicionais, mas nos canais das mídias sociais. Então, esses mundos começaram a se juntar muito, né? E aquilo que, inicialmente, o setor da publicidade não via como algo que não incomodaria muito, começou a ganhar uma importância muito grande. Hoje você tem os clientes querendo dividir a divulgação dos seus produtos nesses diversos canais, né? Muito bem, só que isso, né, isso também teve seus desdobramentos. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa com um celular na mão, que tem uma câmera de fotográfica, uma câmera que filma, essa pessoa tem, e ela publica isso em redes sociais, você tem a pulverização de publicação de conteúdos também, né? E aí, não é só o mercado da comunicação,
ele ganha um outro aspecto também, que é o seguinte, não é só uma iniciativa dos clientes em querer fazer uma campanha e exibir alguma coisa, né? Na verdade, a comunicação está acontecendo, o fluxo de comunicação aumenta muito e, às vezes, uma empresa que não estava pensando em fazer campanha nenhuma, ela vai ter que fazer porque aconteceu um acidente, seja com um colaborador, com um cliente, com alguma coisa, e ele vai ter que responder isso, né, de uma forma, vai ter que responder isso para a sociedade, dar alguma satisfação. Então, isso já é até uma visão mais particular minha dessa questão que a gente chama de comunicação corporativa, né? Então, você tem as diversas frentes hoje de comunicação, você não tem que mais, não é só comunicação para o seu cliente ou para o seu consumidor, você tem que falar com a sociedade, você tem que falar com as instâncias de poder, federal, estadual, municipal, parceiros e fornecedores, colaboradores, clientes, e comunicação hoje não é só falar, ela é também ouvir. É muito importante ouvir para saber falar a coisa certa, né? Nunca esteve tão em evidência a história da construção de reputação de marca, né? E aí, quer dizer, você tem todas essas mudanças acontecendo ao longo do tempo e você teve o Sorel, que foi um grande acionista da WPP, que hoje tem a S4 Capital. Ele resume em 3 palavras, né? Que hoje nós estamos num mercado que é o faster, better, cheaper. Como é que eu desdobro esse conceito do faster, better, cheaper, né? O processo todo, o mercado todo se adaptou. Então é o seguinte, como é que eu vejo? Hoje não tem mais briefing, porque não tem mais tempo de fazer briefing. Quando você está elaborando um briefing, eventualmente já aconteceu alguma outra coisa no meio que já mudou o seu briefing. Então é normal hoje não ter briefing. Não é um problema de cliente, isso é uma realidade dada, né? Mas isso exige que clientes e agências precisem estar em constante troca de informação. Demanda, assim como eu coloquei no caso da United, lá no exemplo, nem sempre a demanda nasce de uma iniciativa do cliente. Muitas vezes tem uma notícia que sai no mercado, acontece algo com algum cliente, alguém fala alguma coisa na rede social, e você como cliente precisa falar alguma coisa a respeito, você precisa dar uma explicação, você precisa dar uma atenção, você precisa criar alguma forma de comunicação por uma demanda externa. Planejamento, eu estava falando que comunicação é falar e ouvir, aí o planejamento também é constante, né? E muito do planejamento é exatamente colher dados, saber o que está acontecendo, ficar ligado, monitorar as redes sociais, né? Blog, site, precisa colher as informações da forma que a coisa está acontecendo para você poder saber o que fazer. Criação e produção, então é sempre assim, se você não está criando e produzindo peças para se explicar de alguma coisa, para esclarecer algo, você está construindo a sua reputação de marca. Então, criação e produção não param nunca. É o faster, né? É cada vez mais rápido. E criatividade, esse é um dado do mercado de comunicação que nunca vai sair de moda, né? É sempre inegociável. Nesse monte de peças e de canais que você tem que veicular alguma peça a todo momento, sempre a criatividade é a melhor forma de você fazer. Então, isso é o que vem acontecendo ao longo de anos. E nos últimos 6 meses, a gente teve o que a gente chama aí de alfabetização digital, que é o seguinte, a tecnologia sempre avançou numa velocidade maior do que a adesão, né? Então, sempre você teve muito mais tecnologia, você teve um menor número de pessoas, ou uma velocidade menor na adesão dela. Quando a Covid chegou, que isolou todo mundo, ela acelerou muito rapidamente isso. Então, tudo aquilo que vinha caminhando num passo ficou muito, muito mais rápido. Então, se você faltava uma parte grande do seu processo ser digitalizado, agora ficou muito mais importante que você faça isso, né? E aí, para buscar um pouco no mercado, de como as pessoas, os profissionais do mercado das agências estão sentindo esse tipo de mudança, eu fui buscar dentro do podcast do Mestre GP algumas citações aí de uns entrevistados do Ramon, que está fazendo parte aqui do nosso painel,
que expressam um pouco dessas coisas que eles estão vivendo no dia a dia. Então, a Jaqueline da Young Rubicon fala que é um processo dolorido fazer isso, né? A implementação de processo e de metodologia dentro de uma agência. Quer dizer, antes não tinham limitações de entrega e nem de hora homem. Agora você tem time sheet controlado. Você discute essas horas projeto a projeto o tempo inteiro, né? As pessoas que ainda entendem processo como burocracia é uma leitura totalmente errônea, né? Na opinião dela. E eu compartilho da opinião dela. O Igor, da DPZT, falando que a transformação é a longo prazo e o tempo inteiro, né? Então, ela começou e ela não vai mais parar, ela só vai para frente agora. A Mônica Matos reforçando aquilo que a gente colocou do Faster, Better, Cheaper. Agora você produz um monte de pecinha. Como é que faz para produzir um monte de pecinha, né? Como é que você se organiza? Então, ela complementa. Tem que ter processo, né? Não tem como, né? E aí o Igor também, aí eu deixei só a parte final da citação dele, mas ele dizia o seguinte: antigamente a campanha publicitária terminava quando você entregava a fita na emissora. Hoje ela começa quando você põe a agência no ar, quando você põe a campanha no ar, né? Então você tinha toda a criação do filme, aí você entregava para a emissora, aquele negócio ia para o ar e você via o que acontecia. Hoje é exatamente o contrário. Então você liga, desliga, teste AB, que peça que vai continuar no ar, enfim. É onde começa toda a interação. E aí, quer dizer, com toda essa mudança que veio acontecendo no mercado, e mais a Covid, quer dizer, qual o conceito que existe hoje dentro das agências, né, de integrar processos, de conseguir mover todas essas pessoas, essas atividades e essas entregas? Existe hoje uma ferramenta, que na verdade é um conceito básico, que tem uma série de ferramentas, Trello, Skills Workflow, Taskrow e uma série de outras ferramentas, que é exatamente o workflow, né? O workflow, ele tem a diferença base do workflow é que ele está focado, o foco do funcionamento da ferramenta é exatamente dentro das pessoas que estão na agência. Então, ele atua no planejamento do trabalho destas pessoas. E aí, com toda essa rapidez, né, que o mercado está exigindo que as agências tenham junto com o cliente, é que a gente vem propor uma nova ferramenta para o mercado, que é exatamente o House Smart Agency, que ele traz um conceito diferenciado, que a gente chama de gestão conectada. Então, como é que ele funciona, basicamente? Você tem necessariamente agência e cliente conectado. Quantas pessoas da agência, quantas a agência definir. Quantas pessoas do cliente, quantas pessoas o cliente quiser. Mas o fato é que, necessariamente, elas estão conectadas. E como é que é essa conexão, na verdade? Toda vez que você tem uma campanha que a sua agência faz para um cliente, ou um projeto, que seja mesmo um projeto pessoal, ele é colocado dentro dessa ferramenta, ele é cadastrado para o cliente específico, e aí abre-se um diário. Neste diário é que cliente e agência vão trocar todas as informações referente a esse projeto. Então, toda a interação que a agência tiver com o cliente vai ser num lugar aberto, que vai ficar lá 24/7, da onde quiser, porque tudo fica numa nuvem, fica para todo mundo consultar. E assim você consegue criar, você tem registro, você tem histórico, você tem transparência, você tem compromisso de ambos os lados, você tem que honrar prazo e você tem que honrar todas as suas entregas. Então, para terminar já, porque eu já passei do meu tempo, esse é o conceito fundamental de gestão conectada que o House Smart Agency traz para o mercado. Isso já acontece hoje para algumas agências, e então agora eu passo aqui a bola para o Daltro retomar aqui o controle do webinar. Não, bacana, cara. Acho que assim, a ideia é essa mesma, né? A gente dá um conceito agora, vamos escutar isso na prática. Porque você colocou algumas coisas bem interessantes. Primeiro, não tem briefing. Eu fico imaginando assim, né?
briefing ruim. Para mim, briefing um bom briefing economiza tempo num monte de etapas, né? Então, não ter briefing, como é que a gente faz? É tipo métodos ágeis, que a gente vai estar muito próximo do cliente fazendo daily todo dia e fazendo, mas aí nós vamos escutar um pouquinho dos nossos convidados aqui, como é que foi na prática, né, essa aplicação. Então, Aline, né, eu vou passar a palavra para você, te apresenta, fala um pouquinho de você, onde você trabalha, e conta para a gente um pouquinho, na prática, como é que foi esse trabalho com a plataforma e o que você... Obrigada, Dalton. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Marcos. Bom dia. Eu sou gerente de marketing da Mercado Caro hoje, já trabalho nessa área de marketing há 22, 23 anos. E eu vivi tudo isso que o Marcos mostrou aí na apresentação, gente. Eu vivi toda essa mudança. Eu saí de um processo em que eu fazia newsletter como jornal impresso, que ia pelo correio e para a casa do cliente, era assim o CRM antigamente, para um processo que hoje está sendo cada vez mais rápido. E a gente, isso que o Marcos falou é verdade, a gente não tem muita oportunidade de ficar fazendo o briefing ficar bem elaborado. Então, o que precisa é muito diálogo, é muita abertura. Além desse tipo de ferramenta que o Marcos mostrou e que foi muito útil, principalmente agora, durante a pandemia, porque cada colaborador da minha equipe estava na sua casa. A gente fez trabalho remoto, né? Assim como muitas empresas adotaram também. E para que todo mundo da equipe estivesse a par do que estava acontecendo no projeto, fundamental que a gente tivesse uma ferramenta onde a gente pudesse centralizar essas informações. Assim como essa ferramenta, a gente também usa internamente Trello, que o Marcos citou, a gente usa Google Drive, enfim, N outras ferramentas, mas tudo que a gente possa ter de informação centralizada sobre um projeto fez toda a diferença nesse momento. Eu acho que uma coisa interessante, eu vou citar aqui um comercial de um grande banco, que durante a pandemia eles estão muito nessa campanha de a gente pode errar, a gente pode acertar, mas ficar parado a gente não vai, né? Quem está acompanhando sabe de que banco eu estou falando. Por que isso é interessante? Porque eu tenho visto isso não só aqui na empresa, na Mercado Caro, como também em outras empresas. A gente tem se movimentado cada vez mais rápido e não tem nada a ver com metodologia ágil, eu vou implantar squad, eu vou ter PO, PM, não é isso. A gente tem que fazer as coisas de forma rápida, aprender rápido, para se mexer mais rapidamente e adequar tudo que a gente precisar adequar. Então, quando a gente fala de comunicação em diversas camadas, como disse o Marcos, a gente, por exemplo, aqui na empresa, a gente faz muito comunicação interna também. E agora pensa a gente se comunicando com 3.000 colaboradores à distância, nesse momento de pandemia, e falando com eles sobre o que a gente precisava falar, conscientizando sobre como que eles têm que se fazer para se proteger, como que era o retorno ao trabalho, quais os protocolos que eles teriam que seguir. Nada disso seria possível se a gente não tivesse isso muito bem consolidado e se a gente não fizesse as peças de uma maneira bem rápida e adequasse o que a gente precisasse adequar com bastante agilidade. Então, fundamental ter esse tipo de plataforma, fundamental fazer a gestão de perto, acompanhar. Essa questão de métricas, verificar o que está acontecendo também, que o Marcos mencionou. As redes sociais hoje nos permitem avaliar tudo isso, existem N ferramentas de mercado, então, se eu mando um link para o colaborador pelo WhatsApp, por exemplo, eu uso uma ferramenta, um encurtador de link, que me permite depois saber quantos cliques eu tive naquele link, para saber se aquela informação foi relevante ou não para o colaborador. Se eu vou fazer um vídeo, eu consigo postar no YouTube e saber a quantidade de views que eu tive, quem viu o vídeo inteiro, quem assistiu só um pedaço, essa informação está relevante ou está sendo descartada. E tudo isso, quanto mais eu alimento essas informações para a equipe e para a agência, mais chance eu tenho de conseguir ter bons resultados, né? Então, acho que aqui a nossa experiência tem sido muito nesse sentido de estamos nos movimentando, estamos implantando processos de maneira rápida. Concordo com o Marcos e com a citação que ele pegou ali do podcast. A gente tem que ter processo, mesmo para fazer as coisas rápidas, porque se a gente fizer as coisas de maneira rápida, mas sem processo, o que acontece é que a gente vai se perder. E a gente não está com tempo para se perder e se achar.
Então, se a gente tem um processo bem desenhadinho, se a gente sabe quem vai em cada etapa interagir e fazer com que aquele trabalho continue, as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida ainda. Se a gente faz as coisas... Porque as pessoas acham que processo é burocracia. Eu discordo, assim como o Marcos, eu também discordo. Processo é você colocar as coisas numa rodinha, né, numa engrenagem. Pensa em linha de fábrica. Se a gente não começar encaixando aqui a primeira peça, quando a gente chegar no final, as peças não vão se encaixar. Então, eu acredito muito nisso, que os processos vão fazer com que a gente continue agindo cada vez mais rápido e que as plataformas, elas fazem com que a gente consiga fazer esses processos funcionar. Então, já trabalhei em N empresas, com diversas plataformas diferentes, e o que eu posso dizer para vocês é que isso traz muita agilidade. E nesse Covid, a gente tem visto isso acontecer de uma maneira cada vez mais intensa, né? Acho que era isso, viu, Daltro? Se você quiser retomar aí, pedir para um outro colega, fica à vontade. Tá no mudo, Daltro. O velho truque do mudo, né? Porque quando escuta a gente falar, não tira do mudo, né? Da sugestão das plataformas. Não, mas, Aline, obrigado, acho que é isso, né? Eu queria explorar só uma coisa. Eu acho assim que a adesão, você falou que há mais de 3 mil funcionários Hoje em dia, estavam dentro dessa plataforma. Como é que foi? Como é que foi a adesão da plataforma na tua equipe? Conta um pouquinho sobre isso. 3 mil funcionários na empresa, né? Na plataforma é a minha equipe, nós somos em 6 pessoas, então a plataforma, hoje, o que a gente tem feito, a gente tem utilizado com 3 acessos, se não me engano, e cada um sabe o seu pedaço, cada um sabe a parte que tem que fazer, né? Então, tem hora que sou só eu na plataforma e tem hora que a equipe entra e começa a interagir também e jogar informações. Então, se eu preciso que o designer mande alguma informação, o guia de marca, se ele precisa mandar alguma informação de tela, de material interno para a agência, ele sobe pela plataforma e aí é o designer que faz. Se a gente precisa aprovar a locução, acontece tudo por lá de uma maneira muito mais rápida, né? Perfeito, perfeito. Então, bacana, obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Wagner, né? Wagner do ME, que tem uma experiência. A ME, você conta um pouquinho, vai para de você e do ME, é uma empresa de soluções de contabilidade. Não é? É muito marketing, mas para fora. Então, conta para a gente um pouquinho dessa história. Bom, pessoal, bom dia a todos aí, prazer participar aí com vocês, Daltro, Marcos, né, Aline. Acho que a Aline também resumiu bastante aí, né, do trabalho, é muito parecido, né, o modelo da OMI. A OMI, né, Daltro, na verdade é uma plataforma de gestão empresarial, é o famoso ERP, né, então um ERP SaaS, um ERP na nuvem. Na verdade, nós trabalhamos com os contadores, mas a gente organiza os clientes dos contadores, né? Então, sistema de gestão empresarial, o famoso ERP, né? Faturamento financeiro, sistema de estoque, compras, gestão de serviços, fábrica, enfim, lojas, né? Então, basicamente é isso. Eu sou diretor de contas. Eu não sou da área de marketing, tá, pessoal? Eu vim da área técnica e sou diretor de parcerias. Nós trabalhamos com as parcerias com os contadores. Mas eu fui usuário da plataforma, né? Nós fizemos um evento comercial aqui na OMI e no mês passado foram mais de 700 pessoas online, preparamos todo o material aí, foi um desafio, né, porque antes todos os eventos eram eventos presenciais e aquela logística toda, e de repente aí com a Covid a gente descobriu que, até pela necessidade, que a gente poderia fazer eventos bem legais e usar todo o material de marketing, apresentações, e, enfim, todas as peças de uma forma super eficiente, com um custo menor, né, com uma qualidade muito bacana. Então, assim, como usuário de tudo isso, né, e envolvido aí nas áreas de marketing digital e eventos, etc., isso aí foi muito legal. Até pegando um gancho do que a Aline comentou aqui sobre... Eu costumo falar que o processo é a máquina, né? Você tem que ajustar suas máquinas, né? Então, se a sua empresa ela tá desenhada como uma máquina e todas as engrenagens funcionam, tudo isso tende a funcionar muito bem. Então, aí, de repente, está ligado nos processos, né?
O OMI também, uma coisa legal no OMI, pessoal, é que o OMI já é um sistema visual, né? Ele trabalha já pelo modelo do Trello, ou modelo do Kanban, né? Então isso é legal, porque nós trouxemos a forma visual da gestão, a gestão dos projetos, enfim, a gestão das tarefas dos usuários para o modelo visual, trabalhando com card, né? Então é um modelo bem disruptivo e é um modelo que atende, né, as pequenas empresas, empresas grandes também, né? O que a gente acredita aí é na democratização da boa gestão para todos os empresários, né? Principalmente agora nessa época da pandemia, onde todo mundo precisa de um sistema e todo mundo precisa buscar eficiência. Então, basicamente é isso, né? Um resuminho aqui da OMI, né? Para quem quiser conhecer, omi.com.br. Nós temos, inclusive, a plataforma gratuita para os pequenos empresários, né? Aquele cara que fatura até 180 mil reais por ano. E a partir daí você tem ali uma versão paga, bem completa e atendendo aí praticamente todos os tipos de empresas. Bom, basicamente é isso, né? Não sei como é que está aí também. Até pegando esse gancho, né, que a gente estava falando, a gente fala de tecnologia, né? A gente cada vez mais vem trazendo a tecnologia para próximo das agências. Antes a gente mandar um e-mail já era algo tecnológico, né? Por e-mail recebia de volta uma aprovação. Hoje a gente entra numa plataforma e faz o upload dessa peça e faz a aprovação pela plataforma. Nesse processo, Wagner, que você trabalhou, a Aline pode comentar também, essa tecnologia, isso é tranquilo? O pessoal já está mais tranquilo? Ou é as novas gerações, o pessoal mais old school tem dificuldade? Como é que você viu isso nesse trabalho na plataforma? Cara, até o Marcos comentou o negócio no início aí, que no caso da OMI, isso veio assim, a calhar, né? Que é a adoção da tecnologia. O que isso foi acelerado para nós? Você tem uma ideia, cara, os últimos 3 meses foram os meses que nós mais ativamos clientes no OMI. Foram mais de 3.500 clientes por mês. Por mês. E é recorde histórico da OMI, ou seja, na pandemia, né, com toda essa muvuca toda aí, nós conseguimos ativar mais de 10 mil clientes em 3 meses. Então, não, mas isso, fazendo um parênteses, eu acho isso que mostra como a tecnologia, ele acelerou a adoção, né? Desculpa. Não, perfeito. Eu acho que a tecnologia e o mercado digital como um todo, se a gente pode tirar algo bom da pandemia, né? O mercado digital ele cresceu, né? Ele se tornou mais relevante. Né? Isso é um tema interessante, porque o mercado já no início teve aquele estresse, né? Meu Deus, o que vai acontecer, para cá vai, mas depois, quando o mercado começou a ver que o mercado digital era a válvula de escape e de migração natural para mitigar os problemas da pandemia, todo o mercado digital, os associados da Brad, que eu tenho conversado bastante, tem mostrado isso, que houve um crescimento de negócios. Mas a gente vai explorar isso mais para frente. Obrigado, Wagner. Vai bater mais bola aqui com vocês. Sobre sua pergunta, né, Daltro, na verdade, eu acho que assim, nós já somos muito digitais, né? Apesar de eu ter meus bolachão aqui, ó. Nós somos muito digitais, né? Mas eu acredito, cara, que assim, as novas gerações, quem não adotou, cara, tá começando a adotar. Porque a gente percebeu o ganho de custo, de eficiência. A gente nunca trabalhou tão bem e foi tão produtivo em casa. Então, eu acho que é um caminho sem volta, assim, entendeu? E nós tínhamos muita dúvida na empresa sobre o home office. Hoje, a gente já decidiu na OMI. Até o final do ano, a gente volta. Porque tá tão legal e tá tão produtivo, entendeu? Então, assim... aí o trabalho em home office ter uma plataforma eficiente ajuda mais ainda, né? Nossa, super. Nós fizemos um baita evento comercial. O Brasil inteiro, foram mais de 700 pessoas, né, que é a nossa rede de quase 1.000 pessoas, contando a OMI Matriz. Brasil inteiro, tudo digital, tudo pela plataforma ali, montando todos os materiais, fizemos... Então, assim, foi perfeito. Ok, valeu, obrigado. Vamos ver agora, Marcelo. Conta um pouquinho de você e da tua história com a plataforma. Como é que funciona? Como é que te ajudou a melhorar a tua gestão? Ajudou muito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado à Brad pelo convite.
Obrigado a todos vocês, os temas altamente relevantes, muito interessantes. A nossa história com a plataforma, ela vai muito no embalo do que vocês comentaram aí acerca do briefing, né? Acho que pior do que não ter mais briefing é você estar trabalhando dentro de um contexto e ter uma ruptura nesse contexto em função da pandemia, que foi o que ocorreu conosco. Em linhas gerais, foi o seguinte: bom, o Biro de Ideias é uma empresa com 25 anos de mercado, ela é dirigida por mim e pela também jornalista Fernanda Rodrigues Campos, e nós fazemos parte de uma rede de empresas de comunicação e marketing chamada Adam Network, da qual a Rádio Design também é uma das sócias. O Marcos, nós somos parceiros lá na Rádio Design, mas a minha experiência com a plataforma se deu basicamente por meio da Patrícia Costa, que é uma das sócias da rádio, e nos apresentou a plataforma já na fase de desenvolvimento, e nós, desde o início, acompanhamos essa inovação que eles estão trazendo ao mercado. Mas, em resumo, gente, para não consumir muito tempo, nós trabalhávamos a partir de novembro para executar em março um processo de fusão e aquisição envolvendo duas grandes empresas do setor de agroquímicos, um segmento que movimenta aí, somente no Brasil, 12 bilhões de dólares por ano, falando em números redondos. Esse processo aguardava o sinal verde do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que legisla sobre os processos de fusão e aquisição, e nós tínhamos como alvo a realização de uma série de estratégias de comunicação até o mês de abril, para marcar o chamado Day One dessa nova empresa que surgia. Estávamos com tudo pronto, inclusive cotado e aprovado um evento para 800 pessoas, um evento presencial, que ocorreria com a maior parte desse contingente num hotel em São Paulo, e outras pessoas divididas online pelas unidades dessa nova organização que surgiu em 3 países da América do Sul, né? Colômbia, Argentina, Argentina e Chile. De repente, nós estávamos com as peças de comunicação em andamento, com a formatação do evento posta, com toda a logística desse processo de fusão e aquisição no que tange a comunicação em andamento, em execução. Até fevereiro estávamos já, vamos dizer, 90% adiantados com as entregas que nós teríamos. E, de repente, veio a pandemia, né, o que seria um evento presencial para 800 pessoas, o que seria uma entrevista coletiva à imprensa especializada em agronegócios numa unidade produtiva de uma dessas empresas localizadas no Ceará, e o encontro do presidente mundial da empresa que viria do Japão com a imprensa em São Paulo, com a chamada grande imprensa em São Paulo, tudo isso se esvaiu, né, na metade, alguns dias antes do dia 12 de março, quando foi, creio, oficialmente decretado aí o recolhimento, enfim, a quarentena. A Patrícia Costa, que liderava esse processo junto comigo em relação ao cliente, falou: olha, mais do que nunca é hora de nós ancorarmos os nossos trabalhos na House Smart Agency, porque isso vai permitir a concentração de ferramentas, de aprovações, de orçamentos, né, de peças de comunicação num só ambiente, acessível a todos nós, em função desse novo momento. Nós fizemos até chegar no formato do pré-evento, que não aconteceu, eu acredito que mais de uma dezena de reuniões presenciais. De 12 de março em diante, cada um num local, eu na minha casa em Vinhedo, cliente em São Paulo, cliente na Argentina, cliente no Chile, a Patrícia em São Paulo, tocamos um projeto com uma cara totalmente nova, ou seja, surgiu um novo briefing, de maneira forçada, digamos assim, e nós tivemos que colocar isso em execução no prazo inferior a 30 dias, uma vez que o Day One dessa fusão ocorreu no dia 2 de abril. Enfim, desde o início do processo da pandemia, né, que nos recolheu a todos e trouxe
mudanças assim infinitas na nossa vida profissional desde então, nós ancoramos todos os trabalhos, todo esse processo de comunicação envolvendo a fusão e aquisição dessas empresas na plataforma. Os textos de imprensa eram postados ali, o cliente fazia suas observações no mesmo ambiente, as peças de comunicação que nortearam o evento como um todo, toda a parte de redes sociais que obrigatoriamente passou a fazer parte de um contexto ainda mais intenso em relação a essa ferramenta diante do novo cenário. Enfim, a House Smart Agency permite que você concentre todas as informações num só local e mais, você registra passo a passo cada case que você promove em relação a seus clientes. Desde então, nós ficamos fãs da ferramenta. Eu diria a vocês que hoje, pelo menos metade da carteira de clientes do Biro de Ideias faz uso da ferramenta. Nós acabamos de criar um novo negócio chamado Fonte Agro. Nós somos sócios de uma plataforma que será a primeira plataforma de comunicações de marketing do Brasil, além de eventos, produções e treinamentos para empresas do agronegócio. E já estamos em negociações adiantadas com a Patrícia Costa para que o Fonte Agro também seja um feliz usuário aí da House Smart Agency. Acho que de minha parte, gente, é isso, e agora eu me coloco à disposição de vocês. Bacana, eu acho que é interessante, porque tu criou como um repositório de informações, né? Tu agregou na plataforma toda a troca de informações, isso facilitou bastante a tua vida. Interessante, bacana. Foi uma reorganização de método, né? E uma reorganização de estratégia que foi ancorada dentro da plataforma. Em linhas gerais, é isso. Bacana. Bom, Ramon, agora entra uma parte um pouco diferente, né? Porque você, o Instituto Mestre GP, trabalha com o lado dos profissionais de gestão, né? Então, como é que os profissionais de gestão estão vendo isso? Quais são as dores? Uma plataforma como essa realmente resolve problemas? Conta um pouquinho dessa história, olhando com o viés do profissional de gestão. Legal. Obrigado aí pelo convite, Daltro e todo mundo, de novo aí pelo espaço. Espero contribuir aí da melhor maneira possível com o debate aqui, que está muito legal. Vamos lá, assim, pensando do lado do profissional, óbvio que assim, hoje o nosso mercado, qualquer mercado ele é baseado em dado, né? Não tem mais como você hoje tomar qualquer decisão se ela não tiver orientada a dado. E eu acho que qualquer ferramenta, ela te traz essa possibilidade, pensando no profissional que lida com gestão, que faz gestão de projetos. Isso é extremamente valioso, né? Obviamente que assim, tem até meu quadrinho aqui que vocês podem ler, e isso é uma ordem bem lógica na minha visão, na minha opinião. Eu acho que quando você fala de qualquer camada de gestão, isso precisa estar bem alinhado com a cultura organizacional, que no final vão impactar as pessoas, né? Essa cultura desencadeia para as pessoas, e na base dessa cadeia tem os processos que vão sustentar aquilo que as pessoas vão fazer, as tomadas de decisão alinhadas à cultura organizacional, obviamente isso gerando ali uma camada de gestão estratégica para a organização. Então, assim, o que eu vejo é que na prática você precisa, sim, ter ferramentas, só que essas ferramentas precisam responder a algum objetivo, né? E pensando do lado do profissional, acho que isso é hoje vamos colocar assim, um dos principais desafios, ou como eu entendo do ponto de vista de ferramentas, a principal dor, que é você ter clareza dos objetivos para que aí você consiga decidir o que você vai usar, como você vai usar e como as pessoas, né, no final, vão se beneficiar disso. As pessoas que eu digo, os profissionais de gestão, porque eu acho que o que acontece muito hoje em dia no nosso mercado, até pela evolução, enfim, pela essa questão de métricas que cada vez mais tem feito parte do dia a dia das decisões dos projetos de comunicação, como o próprio Marcos colocou no começo, antes isso era um pouco mais solto, e a própria Jaque traz, né, isso no podcast, que gestão não é burocracia, enfim, os dados, eles inclusive evidenciam que a gestão, quando bem feita, utilizando ferramentas corretas, ela traz
melhores caminhos para você tomar decisão. E aí a gestão ela passa a ser algo estratégico e não algo simplesmente burocrático, que precisa estar ali só para que as pessoas façam um trabalho que elas já deveriam fazer, mas precisa de alguém para ficar controlando o trabalho das pessoas. Na verdade, o gestor de projetos, ou quem lida com gestão de time, gestão do dia a dia da operação, passa a ter uma visão estratégica e ajuda a corporação a tomar melhores decisões. E aí a gente entra aqui, eu vou só retomar essa história do não tem briefing e também falar um pouco e concluir com essa história das métricas de vaidade, que a gente ouve falar muito, acho que vocês já viram falar, que assim, quando a gente diz que, pelo menos como eu vejo, a história de não ter briefing, isso eu vou conectar com o quê? Com essas questões de gestão, boas práticas de gestão. Quando você diz que não tem briefing, na verdade, como eu vejo, você precisa ter essa clareza do que de fato vai gerar resultado para o negócio do cliente, o que é valor para ele, né? No final do dia, o que é importante fazer para aquele cliente, para que ele tenha um resultado esperado no projeto que ele está demandando para a agência ou para qualquer prestador de serviço, né? Então, no final, você com esse objetivo claro, você consegue, obviamente, tomar melhores decisões. Essas decisões, elas precisam estar num documento que é frio, que ele é entregue uma única vez para alguém, né, ou para a agência, no caso aqui, alguém te entrega um documento, te manda por e-mail, faz isso via doc, enfim. Te manda o documento, diz aquilo que ela quer e espera determinado tempo para você entregar aquilo pronto para ela, né? Acho que a história de não ter brief é que eu tenho que ter clareza daquilo que eu preciso e dar espaço para que o meu parceiro tome as melhores decisões, porque ele é especialista naquilo que eu estou pedindo para ele fazer, e a partir daí ele toma as melhores decisões, só que comigo, né, eu como cliente ou demandante, participando deste processo, que tem muito a ver com a questão da agilidade, né? A gente ter esse intervalo, essas entregas incrementais para que, no final, eu tenha, de fato, aquilo que eu preciso para responder ao meu negócio, né? Mas isso é construído junto, de maneira colaborativa. Então, não tem o briefing do ponto de vista de um documento frio que é entregue no começo, e eu só vou resgatar esse briefing na hora que alguém me entrega um produto final, só para ver se aquilo realmente está fazendo sentido com o que eu pedi, mas, na verdade, eu tenho que entregar aquilo que, de fato, vai fazer sentido para o resultado do cliente. Então, isso tem que ser construído de maneira colaborativa, não num documento frio, mas sim numa construção que ela é feita junta, né? Num processo, numa jornada que é junta. Então, acho que essa história de não ter briefing é que o briefing continua existindo do ponto de vista do objetivo. O que eu quero, o que eu espero, o que eu preciso para atender alguma demanda do meu mercado, do meu negócio, mas eu quero que você, como especialista, junto comigo, construa essa solução e a gente chega no final com a melhor solução, com o melhor resultado. Então, eu acho que assim, o profissional de gestão, ele está conectado, obviamente, nessa cadeia, usando as métricas e os dados que as ferramentas de gestão possibilitam, né? Mas, óbvio, que uma métrica sozinha, que é essa história da métrica de vaidade, uma métrica sozinha, se você olha de maneira isolada, ela pode te dar também um olhar meio míope, né? Então, você precisa olhar várias métricas, vários dados, para que daí você consiga chegar numa conclusão, né, que te direcione corretamente para um caminho que você vai precisar trilhar. É mais ou menos assim, você olha likes do Instagram, só fazendo uma analogia aqui bem rápida, você olha likes no Instagram, você quer ter likes no Instagram, né? Mas, na verdade, se você ficar olhando só para isso não necessariamente vai gerar resultado para o teu negócio. Você precisa ter like, mas você precisa ter engajamento. Esse engajamento precisa te levar para o site, precisa levar tráfego para o site, precisa gerar gente até o carrinho de compra, enfim. Então, você precisa olhar várias métricas para entender, né, se aquela campanha, aquele projeto está fazendo sentido ou não. E acho que as ferramentas, elas ajudam nesse sentido, né? Tanto uma ferramenta de gestão, como a House Smart aqui, né, que é uma ferramenta de gestão de projeto, como outras ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado. Então, acho que o profissional de gestão hoje está muito conectado às ferramentas de gestão, mas não olhando isso de uma maneira isolada, né? Acho que você tem várias métricas para que você possa utilizar e tomar as melhores decisões para a corporação. Acho que é isso, Dalton. Não sei se responder a pergunta, mas estou por aí. Inclusive, tu respondeu uma pergunta que eu vou começar agora, que era isso, o que é um bom briefing, né? Que é óbvio que sem briefing não tem como tocar, né? Nada. Mas também, às vezes, a gente tem que ter o objetivo, como você colocou, e o briefing, ele vai sendo, o detalhamento, ele vai sendo colaborativo.
Bem interessante isso. E aí, a boa plataforma, ela facilita esse trabalho, né? Quando a gente tem uma plataforma eficiente, ela se soma, como é o caso que eu acho que o Marcos colocou no início. Aquele X é de multiplicação, né? A gente cria um facilitador, porque a plataforma por si não resolve nada, né? Ela precisa de um bom uso, de uma boa técnica para que aquilo seja eficiente. Pô, interessante, bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui, nós já estamos nos 10 minutos finais, mas eu queria, e aí eu não sei se todo mundo vai poder falar, vamos ver quem pode. Uma coisa importante na adoção de plataformas é o engajamento do alto escalão, né? Aquele velho pô, foi. Quem quer... Alô? Você deu uma travadinha aí, fala de novo. Do engajamento do escalão. Uma travada. Como é que foi o engajamento da alta gestão de vocês na adoção das plataformas? Vamos tentar ser sucintos. Houve engajamento, o alto escalão entendeu, ou simplesmente delegou? Olha, se você disse que é bom, bota aí. Ou realmente houve um engajamento da gestão? Quem quer falar? Vamos às damas primeiro, Aline? Posso falar. Na verdade, o que eu vou misturar um pouquinho com o que o Ramon falou. Eu acho que o alto escalão ele tem que estar muito alinhado com a gente com relação a métricas, ao objetivo estratégico. Então, o que ele vai querer ver, o que ele vai querer acompanhar, e não necessariamente a definição da ferramenta. E isso aqui aconteceu de uma maneira muito natural. Olha, a gente tem este objetivo, são essas métricas que a gente quer ver, mas o time do marketing está lá à disposição, escolhendo a ferramenta que precisa para gerar esses indicadores. E nem todas eu consegui ainda, tá? Estou implantando ferramentas ainda, porque dependendo dos objetivos, eu tenho métricas que eu consigo numa ferramenta e não consigo em outra. O que o Ramon falou é um mix de plataformas, eu concordo com ele. Eu acho que, pelo menos na área de marketing, acredito que nas outras áreas também, a gente tem que olhar um pouquinho em cada lugar, sabendo o que a gente tem que entregar de KPIs e de indicadores para a diretoria, né, para a alta gestão. A alta gestão não entra no mérito da ferramenta aqui, pelo menos. Mas ela apoia, não sei como é nas outras e empresas. divulga isso para todo mundo. Sim. Perfeito. Sim, perfeito. Marcelo, vai, vocês querem fazer algum comentário? Eu concordo um pouquinho com o que a Aline falou, o Ramon também, acho que tem o alto engajamento, né? Mas não análise tão no detalhe, né? Eu achei legal, assim, usar uma plataforma integrada aí na nuvem, é você ter uma visão do projeto inteiro, né? Antes a gente não tinha uma visão inteira do projeto, você olhava só o que lhe interessava, né? Então, eu participando como usuário, vamos dizer assim, é muito legal, porque você consegue ver o todo, né? Você consegue dar muito mais sentido para as coisas, ver outros conteúdos, outras apresentações. No caso do evento que a gente fez ali, a gente conseguiu, a gente criou meio um storytelling bem fácil, assim, entendeu? Porque estava tudo disponível para nós, né? E isso não ocorria antes. Então, acho que é muito mais isso, né? Você tem uma visão daquilo que te interessa. Muitas vezes o indicador não interessa para uma área que não é usuária do indicador, mas interessam outras informações. Então, acho que a visão do todo é bem bacana, assim. Isso ajuda a integrar, né, o Wagner? Isso ajuda a integrar, né? Isso, é tudo integrado. Sem ver, sozinho na minha casa, eu consegui ter uma visão completa do projeto, enfim, todos os objetivos, não vou me estender aqui, né? Mas eu acho que é muito mais o compartilhamento das informações. No nosso caso teve um ingrediente bastante interessante, que o envolvimento da alta liderança da empresa compradora, digamos assim, porque um processo de fusão e aquisição, ele é norteado por uma série de demandas, por uma série de questões regulatórias que, obrigatoriamente, tem de haver o envolvimento da alta liderança, né, dessas empresas. Então, nós convivemos ali de forma bastante heterogênea, tanto com profissionais de comunicação dessas empresas, como com líderes-chave na consecução desse processo de aquisição. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque nós já estamos chegando no final do webinar, mas essa que eu achei interessante. O pessoal fala de burocracia, né? Que a gente tem que tomar cuidado
para não confundir processo com burocracia, né? Como é que isso aconteceu? Porque, às vezes é difícil, o pessoal normalmente tende a ser resistente a processo. E a justificativa é que ele acha que aquilo é uma burocracia, né? Como é que dentro das companhias de vocês tratam esse tema? Vocês começam a administrar os processos sem parecer que é burocracia? Eu posso fazer uma parte disso aí? Por favor. Não, eu achei muito interessante o que o Ramon falou, porque ele deu especificamente em cima do briefing, mas eu achei interessante o que ele falou, porque ele ainda ilustrou melhor ainda do que eu, quer dizer, sim, o que eu quis dizer é que não existe mais aquele único documento, e sim, o briefing ele é construído ao longo do processo. E isso é que faz ainda mais a necessidade de você ter, vamos dizer assim, uma conexão com o cliente e o fluxo vamos dizer, e a gestão do fluxo dessa coisa. Mas o que eu achei interessante que ele está falando é que é exatamente isso. Como você não está sozinho, você não toma todas as decisões, você precisa compartilhar uma série de decisões, ou às vezes decidir de forma aberta para todos, quer dizer, se você não fizer isso de forma organizada, dentro de um processo onde as pessoas conhecem as regras, qual é o contrário disso? Cada um faz do seu jeito. Quando cada um faz do seu jeito, o que você está construindo? Você não está construindo nada, né? Imagina um pedreiro, um time de uma obra, cada um construindo a obra que quer, né? Você não vai construir nada no final do dia. Então, eu acho que quando a gente fala da burocracia ou do processo, a gente tem que entender que, às vezes, participar ou obedecer o processo significa você incluir todo mundo também, né? Então, na verdade, você está fazendo uma coisa que, eventualmente, se fosse só você faria de um jeito mais simples, mas como você é parte de um todo, você tem que fazer de acordo com aquela metodologia, com aquela regra, com aquele processo, para que você esteja sempre, vamos dizer, conduzindo em conjunto com o pessoal. Mais ou menos isso, Ramon? É isso, eu vou só um minuto aqui do tempo, só para fazer um adendo exatamente ao que o Marcos falou aqui dessa história da burocracia, que tem uma frase de uma amiga, que é a Patrícia, que eu sempre dou esse crédito para ela, que ela disse exatamente isso, que a burocracia, a gestão, né, o modelo de gestão, ela é muitas vezes confundida com burocracia, principalmente em lugares onde não existe gestão nenhuma. Então, assim, é muito fácil você, num lugar onde não há nada, quando se há alguma coisa, isso ser encarada como burocracia, que é exatamente como o Marcos falou. Você tem o seu processo, e para você funciona, só que você tem hoje um ecossistema descentralizado, na nuvem, como a gente está falando aqui, né? Então, eu preciso estar conectado com outras coisas. E para que isso funcione de maneira organizada, obviamente, eu tenho alguns rituais, algumas cerimônias que precisam ser padrões para todo mundo. E aí, nesse momento que as pessoas encaram isso como, não, peraí, eu sempre fiz assim, sempre deu certo para mim, então eu não quero mudar. Obviamente que eu estou aqui generalizando e, né, sem nenhum julgamento a nada, tá, gente? É mais uma observação do que quando as pessoas entendem que isso é uma burocracia, quando é algo que é colocado em algum ambiente onde nada existe. A maioria das vezes é isso. Então, nada existe, quando existe algo, isso é uma burocracia. Mas a verdade, obviamente, que isso também precisa, de alguma maneira, colaborar para que algo melhor aconteça. Né? Não adianta você colocar qualquer coisa dizendo que é um processo, se aquilo, de fato, não entrega nada de benefício, ou para a organização, ou para o cliente, ou para a equipe. Isso precisa, obviamente, responder a alguma coisa que gere algo melhor daquilo que existia antes. Então, acho que só tem esses dois pêndulos, né, que eu vejo que acontece bastante. Perfeito, perfeito. É complexo mesmo. Difícil a gente equilibrar isso, né? O pessoal tendendo a achar que, se é governo, sou contra. Então, se eu não tenho nada para fazer, bota no processo, eu já vou encarar aquilo como uma burocracia. É um processo contínuo de gestão e aculturamento, né? Gente, estamos chegando no final aqui. Eu vou usar esses últimos 2 minutos, 1 minuto e meio, porque a gente está falando de gestão, de plataforma, né? O Marcos, a Smart Agent, está oferecendo um benefício para o associado da Brad. Então, eu queria, Marcos,
Usa esse último minuto e meio e conta para a gente qual é o benefício que você está propondo para a gente. Bom, para quem é associado na Abrad, já sabe que todas as ferramentas que são oferecidas dentro do leque de benefícios, né, para o associado da Abrad, sempre vai ter uma condição diferenciada, porque, enfim, por todo o apoio que a Abrad dá, isso é mais do que natural que seja assim. Agora, ainda por conta desse webinar, que até sexta-feira, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais o House Smart Agency e quiserem contratar, terão um desconto ainda maior em cima da condição da Abrad. Então, hoje na Abrad, você tem lá R$ 7,82 por usuário mês para contratar essa ferramenta. Até sexta-feira, as empresas que quiserem conhecer e vierem a contratar e a gente iniciar essa conversa, a gente vai fazer um valor de R$ 6,55 até sexta-feira para quem quiser conhecer mais e vier a fazer a assinatura da nossa ferramenta. Fico à disposição de todos vocês. Depois eu vou mandar o PDF dessa apresentação para quem quiser, para a Abrad, eles podem distribuir para o pessoal. E muito obrigado novamente pela oportunidade, obrigado por todos os participantes, eu agradeço. Valeu, pessoal. Isso aí, pô, benefício é benefício, né? Pô, legal, bacana. Quem tiver interesse, então, faz contato com o Marcos, o formulário está lá no site da Abrad. Quem sabe uma chance de organizar melhor os processos e a relação cliente-agência, né? Eu também quero agradecer a Aline, ao Marcelo, ao Wagner, ao Ramon, ao próprio Marcos, esse papo muito rico, né? E que bom, pô, passou uma hora, passou rápido, né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Obrigado por vocês, a Abrad agradece a disponibilidade de vocês e até um próximo webinar. Obrigado a quem assistiu e se quiser mais informações, né, depois a gente passa os contatos de todos lá no site da Abrad. Um abração e até o próximo. Obrigado, gente. Valeu, boa tarde a todos. Agente Digital, a Abrad é para você. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais defende os interesses de profissionais e agentes desenvolvedores desse setor. Os membros da Abrad são empresários e profissionais que compartilham seus desafios e juntos encontram soluções, trabalhando para auxiliar os associados na gestão dos seus negócios, projetos e até mesmo na participação em concorrências. Como associado, você também fará parte de um ambiente democrático, participando de reuniões que definem as boas práticas que impactam o mercado e a sociedade. E ainda tem direito a preços diferenciados e vantagens em diversos eventos, produtos e serviços oferecidos por parceiros do setor digital. Para se tornar parte da Abrad, associe-se no site abrad.com.br. Entre para o time dos principais agentes do mercado digital brasileiro.